Sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Escolha a Vida, uma realização do SEDAP. Que bom ter você conosco mais uma vez, nos assistindo aí através do YouTube do SEDAP. E aí, que alegria, né? Acho que nosso quarto episódio. Quarto EP. Temos outro convidado aqui hoje, que daqui a pouco eu vou apresentar ele a vocês aí que estão em casa. Mas é bom a gente só relembrar que os 3 anteriores a gente vem vivenciando um diálogo sobre o que é o SEDAP, o que faz o SEDAP, como acessar o SEDAP. Nós estamos mais nessa parte mesmo metodológica, né, de como funciona o SEDAP e quais são as ações do SEDAP. No último que nós discutimos, nós falávamos sobre a questão da organização comunitária e desenvolvimento local, sobre associativismo, que é o eixo 1, o eixo de atuação 1 do SEDAP. Hoje nós vamos falar sobre o eixo 2, mudanças climáticas e recursos hídricos. Mas para isso, eu gostaria de apresentar o nosso convidado e dar boas-vindas a ele. Jamilson Gomes, né? Gomes. Jamilson Gomes. Ele é formado em técnico agrícola, né, pela Escola Professora Valentina de Oliveira, Fundação Bradesco, lá em Garanhuns, não é isso? Exato. Ele está cursando também o técnico em zootecnia e gestão em agronegócio, pelo Senai e CNA. Certo. E entrou aqui no SEDAP em março do ano passado, né? Março de 2022. Acompanha hoje as associações de Água Branca, Sanharó, Alverne e Bom Sucesso, Alagoinha, Apiaspe e Chucuru de Cimbres, Pesqueira e Serrote Preto, Buíque. Bem-vindo, Jamilson. Obrigadão, Felipe. Então, é uma imensa satisfação, né? Poder estar aqui atribuindo aos demais que estão em casa assistindo, nos acompanhando pelas redes de comunicação do SEDAP, né? E aí a gente hoje tem uma conversa muito bacana, muito ampla, muito didática, né? E de interesse de todos que estão nos acompanhando. Isso. Esse nosso eixo 2, de fato, é um chamado, né, a todos nós. Eu acho que é um tema de interesse comum, que mexe com toda a sociedade, mexe, movimenta, eu acho que todo o planeta, né? A gente vai focar muito aqui na nossa região semiárida, em nosso diálogo aqui, mas mudanças climáticas é um tema de interesse comum e que é necessário a gente discutir e agir prontamente em relação a esse tema, né, Jamilson? E eu já começaria perguntando a você: existe concordância que há emergências climáticas que necessitam da ação prática de todos nós? Então, essa é uma pergunta muito aberta, né? E claro que a gente visa muito esse campo, né? E também temos a convicção da emergência, da necessidade que se faz atualmente, principalmente para a nossa região semiárida, né, de clima semiárido, mais característica, né, com a caatinga. Então, a gente sofre aí com a degradação, com os períodos mais chuvosos, com excesso de secas e também com queimadas, né? Que, consequentemente, sim, uma coisa está interligada à outra aí. Sim. Então, isso vem se alastrando, né, nos decorrer dos anos e cada vez mais se fazendo, infelizmente, presente. E a gente tem que enfrentar esses desafios, tanto no nosso dia a dia, quanto nas instituições, no todo, e aí a gente tem esse desafio. A gente vem falando de mudanças climáticas, de preservação ambiental, já há algum tempo, né? E me parece que a gente vai só falando em mudanças climáticas, enfim, mas a gente, de fato, está precisando
pontuar que existem essas emergências que, de fato, elas não vão ser sanadas de uma hora para outra, mas ela precisa dessa ação prática de todo mundo, não é isso? Ô Felipe, é muito pertinente, né, a gente ressaltar aqui que quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente não pode deixar de olhar para o interior e se mudar, porque as mudanças climáticas que estão aí, que a gente conhece, elas são ocasionadas por atitudes nossas, né? Atitudes do próprio ser. Uhum. O habitat ali, que vive nesse habitat. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade, tem que ter esse compromisso com o meio ambiente, com o meio em que convivemos, né? Que é nossa casa comum. Uhum. A responsabilidade, no caso, nessa fala sua, você disse que é desde quem está no campo a pessoa que está na cidade. Todo mundo tem responsabilidade. Exatamente, a responsabilidade é uma responsabilidade social, né? Exatamente. E aí, Jamilson, é importante falar e agir constantemente sobre esse tema. Por quê? Olha, tendo em vista, né, que o que a gente plantar agora, a gente vai colher no futuro. Né? Mesmo que eu não colha, mas os filhos, os netos, e aí a gente tem esse campo, visa esse campo. A gente vai fazer, a gente vai plantar, a gente vai preservar para que futuramente possa se colher. Né? E esse colher não necessariamente vai ser eu ou você, mas os nossos filhos, os nossos netos. Então a gente está investindo, né, em um ambiente, em um futuro promissor para essa nova geração que chega aí. Uhum. Até porque é devido a esse fato da gente não olhar nessa perspectiva que hoje, por exemplo, a gente muitas vezes, como você falou no início, a gente sofre pela falta de chuva. Ou alguns locais sofrem pelo excesso das chuvas. Isso já são resultados daquilo que foi praticado há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e o que vem sendo feito ainda hoje, que degrada, que fere o meio ambiente, não é isso? Exatamente. E anteriormente, né, a gente não tinha tanta devastação como se tem hoje. Porque, normalmente, o homem do campo, a mulher do campo, eles cultivavam a mesma área por muitos e muitos anos. E hoje não, eles visam a expansão das plantações, do cultivo, enfim, seja lá qual for, dentro da agricultura, eles visam essa expansão, mas eles não têm o conhecimento de que eles podem cultivar, eles podem plantar, eles podem ter um bom rendimento em uma área específica de cultivo sem que degrade determinadas áreas. Então, visando também, né, esse campo que o CEDAP ele já consegue aí atuar, intermediar em algumas situações, intervir em algumas situações, proporcionando o conhecimento, que na maioria das vezes é falta de conhecimento de quem traz determinadas atitudes. Eu lembro que quando eu estudava, Jamilson, e quem está em casa talvez também lembre, tem uma famosa canção de Luiz Gonzaga, que quando eu acho que eu estava na 4ª série do ensino fundamental, uma professora minha, ela fez um trabalho com essa canção. E ela dizia assim: cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. Cadê o mar que estava aqui? Poluição comeu. E o verde, onde é que tá? Poluição comeu. Eu acho que você conhece essa canção de Luiz Gonzaga, o shot ecológico. E esse shot já é bem assim, digamos, já tem alguns anos, para não revelar a nossa idade também, né? Vamos. Mas assim, já é uma canção que está aí há muito tempo e fala muito sobre a questão da poluição. Essa música de Luiz Gonzaga, ela é um chamado a fazer diferente? Então, é uma canção bem pertinente, né? Educativa, inclusive, né? Eu não vou dizer que é do meu tempo, mas... Não faça isso. Então, ela já traz, sim, né? Essa chamada de atenção, já de anos atrás, né? Para o público, que na verdade a canção ela foi feita para o público daquela época, né? Então, é notório que já havia uma visão do artista que a compôs, né?
já havia essa visão de que tinha uma degradação e que ele queria chamar a atenção de alguma forma, né? Hoje, trazendo para os tempos de hoje, né, a gente tem muitas chamadas de atenções. Importante você pontuar isso, Jamilson, porque me chama a atenção que, por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. A agricultura. Hoje existem, e você bem sabe isso, até porque em algumas comunidades você já aplicou um sistema, você já vem discutindo sobre o sistema de produção agroecológica e sustentável, mas antes o agricultor ele não conhecia, de fato, formas de produção sustentável, como hoje, por exemplo, o SEDAP trabalha junto ao agricultor, orientando ele para que na plantação dele, seja de milho, de feijão, ele tenha sistemas que não agridam o solo, por exemplo. Sim. E aí, não agredindo o solo, automaticamente a gente vai estar trabalhando a questão da não agressão aos rios, quando a gente estimula não colocar agrotóxico. Então, antes essa prática talvez não tinha-se esse conhecimento como hoje a gente leva para o agricultor, para a agricultora. Olha, hoje as redes de comunicação, elas são muito expressivas, né? Elas abordam, elas apresentam e elas nos trazem de alguma forma, né, relatos do que vem acontecendo, né, em todos os biomas, não necessariamente no bioma Caatinga, né, mas em todos no geral, eles já trazem essa forma de apresentação do tamanho da devastação, né, que o homem ele vem trazendo, ele vem provocando, né. Então essa relação de homem com natureza, ela está muito fragilizada, né? Mas a natureza ela nunca deixou de ser fiel ao homem, né? Porque ela é quem coloca a comida na mesa de milhões e milhões e é através da natureza, né? Do meio ambiente. Só pegando a tua pergunta aí, né? Contextualizando sobre a tua pergunta, olha, a gente, quanto instituição, a gente prega muito nas comunidades, né? O gerenciamento, o cuidado pelo meio ambiente, o cuidado pelo solo, pelas águas, enfim. A gente tem esse trabalho, a gente traz esse trabalho e é um trabalho contínuo. Não é aquele trabalho que a gente vai na comunidade e aborda o conteúdo e fica ali. Não, a gente, todos os anos, a gente faz essa avaliação da progressão e uma avaliação também do trabalho que é desenvolvido. A gente quer ver o retorno, a gente quer ver o agricultor, a agricultora, trazendo essas informações que a gente precisa, né? Afinal de contas, nós, quanto instituição, priorizamos o bem-estar. Não só o bem-estar daquele acompanhado do assistido, mas o bem-estar no todo, o bem-estar da natureza, né? Há muitas técnicas de plantios, né? De formas de cuidados, por exemplo. De manejo sustentável, exatamente, Felipe. Uma delas é você associar culturas, né? Que é muito válida. Hoje, o produtor ele visa muito devastar para plantar alimento para os animais, muitas vezes, né? Independente da área que ele tenha, ele visa muito essa... eu vou fornecer alimento para os animais. E ele acha que degradando aquele espaço, aquele território que muitas vezes ele tira até a área de preservação, né, que tem que ter uma área de preservação específica, então muitas vezes ele devasta por completo sua propriedade e não tem noção do tamanho dos danos que ele está causando para a propriedade em si, não é isso? Por quê? Algumas vezes eu sempre venho batendo nessa tecla porque os animais eles precisam ter qualidade de vida. E eles acham que criando só pastos, ele vai estar oferecendo uma qualidade de vida ao animal. Não, ele vai estar saciando a fome daquele animal por um determinado período, né? Mas aí ele está tirando o conforto e o bem-estar por parte de uma sombra, né? Que o animal ele vai produzir mais se ele estiver em um ambiente confortável, é por isso que vocês
nas atividades, e eu digo isso porque eu acompanho eles nas atividades, estimulam sobre o plantio de plantas forrageiras, né? Exatamente. Que tanto vai funcionar como uma espécie de proteção ao solo, de sombra, mas também vai servir de alimento ao animal lá do criador, né? A gente vai associar aí o plantio de árvores, o reflorestamento, mas também a produção sustentável. Exatamente. E o produtor ele tem, né, a lucrar quando ele volta para esse campo aí, que é justamente visando ter um banco de proteínas, uma garantia na alimentação dos animais nos períodos mais escassos, né, pela seca. Então a gente mostra os caminhos. Por que você não associar a pastagem com uma gliricida, com um amendoim forrageiro, por exemplo, que ele não é pastagem, no caso, né? Então, com amendoim forrageiro, você pode colocar também a própria leucena, que também é uma forrageira. Então, há vários caminhos. Cabe aos agricultores, né, aderir esses formatos, e é justamente onde o SEDAP atua, onde o SEDAP pega no pé mesmo, né, provoca, para que a gente consiga lidar com essas situações e amenizar também o peso, né? O peso que se tem em não preservar e no que a gente vem vivenciando aí. Na sua fala, você já trouxe o que eu ia começar a adentrar nessa conversa que eu estou tendo com você. A Caatinga, ela é um bioma exclusivamente brasileiro, com um clima e aspecto diferente, totalmente diferente dos outros biomas. A Caatinga tem uma diversidade exuberante na fauna, na flora, na cultura, que é de muito valor. E o nosso povo é um povo, de fato, resiliente. Mas as dificuldades, em virtude dos longos períodos de estiagem, os investimentos por meio das políticas públicas que não chegam efetivamente, elas contribuem para uma desigualdade social em nosso território. E isso ainda é visível. Tem como deixar, Jamilson, da gente associar as mudanças climáticas às crises sociais que ainda existem em nossa região? Então, Felipe, alternativas a gente encontra, né? O problema, de fato, é conseguir acessá-las e, na maioria das vezes, nem existe, né? Nem existe como acessar, a quem recorrer a uma política pública, de fato, que atue em cada município, que atue dentro do estado. É muito difícil, mas com trabalhos, né, como de instituições, vou até citar o próprio SEDAP, né, com trabalhos feitos, desenvolvidos por uma equipe muito cuidadosa, uma equipe que pensa no bem-estar, na qualidade e na garantia do alimento na mesa de muitos e muitos agricultores e agricultoras, né? A gente tem, de fato, eu vou dizer que é um compromisso, né? Sim, um compromisso em chamar a atenção dessas pessoas para que, de fato, eles deem uma atenção também especial ao nosso bioma, né? É porque, por exemplo, quando a gente fala na questão social associada a essa questão climática, por exemplo, quem sofre com a seca em nosso território? São as pessoas abastadas, né? São aquelas pessoas que têm água encanada, que têm água diariamente nas suas torneiras. Quando a gente fala na ausência de água devido ao período de escassez, que também é uma situação vivenciada praticamente o ano inteiro na nossa região semiárida, a escassez hídrica. E aí vem, será que são as pessoas mais abastadas que são as afetadas? Né? Olha, essa a indagação. Quando você fala aí sobre escassez, né, de água,
a gente traz aí o retrato de comunidades ainda fragilizadas, né, pela falta de políticas públicas de fato, né? As mesmas ainda fazem o consumo de águas que não são adequadas para o uso, né? Então elas consomem água de barragem, água de barreiro sem nenhum tipo de tratamento, né? Enquanto a gente consegue de fato ter uma água potável, né, saindo da nossa torneira, eles não têm conhecimento de que é um direito deles também ter o acesso a uma água de qualidade. Então é muito comum encontrarmos famílias hoje consumindo água de barragem, de barreiro, de reservatórios, e aí eles não visam, não têm noção do quanto aquilo dali é uma água de má qualidade e que pode ocasionar futuramente problemas de saúde, né? Crianças que não têm, muitas vezes não têm uma água adequada para levar para o colégio. Tem toda uma situação, né, Jamilson? Porque mexe com toda a questão social, vai desde a saúde, que vai repercutir na saúde, como você diz, né? Então, mas aí eu pego esse gancho teu. Você falou no começo da sua fala, é importante frisar isso, as políticas públicas ainda são incipientes, ainda são poucas aqui na nossa região semiárida para esse tema da questão climática. Às vezes as pessoas debatem muito a degradação da Amazônia. E é importante, de extrema importância. A Amazônia é o coração, né, do nosso planeta e a gente precisa de ar puro. A gente precisa daquela floresta. Sim. Mas a gente precisa também da nossa caatinga. A gente precisa dela. A gente precisa das árvores que a gente tinha e que foram destruídas para abastecer as grandes cavoarias, as grandes cerâmicas em algum tempo, para fazer dormências de trem, né? Grandes árvores frondosas foram destruídas. Mas a gente tem política pública. Por exemplo, as cisternas. As cisternas era um projeto piloto à época e depois foi transformado numa política pública, que depois infelizmente teve muito corte, teve muito... E aí talvez agora esteja voltando a questão das cisternas. Mas é uma política pública que deu certo e que precisa ser retomada e que precisa atender quem precisa ainda, não é verdade? Sim. Olha, ao nosso caminhar, né, a gente faz sim o monitoramento de inúmeras famílias e diante desse monitoramento ainda é notório um grande número de famílias que não têm acesso a essas instalações, como as próprias cisternas. Seja ela qual for, a primeira água, a própria cisterna calçadão também, que armazena uma quantidade maior de água, né? Então, é muito comum a gente encontrar famílias que ainda não têm acesso. Dentro das comunidades, a maior parte delas, nas quais são assistidas pelo CEDAP, a maior parte delas já tem, porque a própria instituição, ela prioriza, é um gancho que ela prioriza, como eu falei anteriormente, a qualidade, o conforto das famílias, e aí a gente consegue intermediar também, né, apontar, olha, tal comunidade está precisando de uma visão, de um olhar diferente justamente para receber essas instalações. Lembrando que essas cisternas, a gente conseguiu, o CEDAP conseguiu aí também através de financiamento público, através do programa 1 milhão de cisterna, mas também com parceiros como a CEI, né, que ajudou, a Conferência Episcopal Italiana, que ajudou também na construção de cisterna, de banheiro seco, que é outra tecnologia de convivência com o semiárido, né? Essas tecnologias, elas atualmente, né, para o século XXI, com certeza, elas se fazem de extrema importância, ainda de mais importância agora, né, com a degradação expansiva aí do nosso bioma. Então, é um campo que a gente olha e que a gente vê que ele está clamando por um olhar diferente, né? Por um braço estendido. Então, a gente se estende, se disponibiliza e abraça essas famílias. Ô Jamilson, para quem está em casa, eu sei que são muitas as atividades do Eixo 2, que vocês trabalham junto às comunidades. São muitas atividades. Mas você poderia citar algumas das atividades que são desenvolvidas junto às comunidades no Eixo 2, no nosso plano operativo, no nosso projeto Plantando Esperança, né? Olha, a gente tem uma série de atividades, né,
Todas elas se faz de extrema importância. Uma delas, inclusive, que eu trabalho muito, é o incentivo, né, para a criação de bancos de sementes crioulas, né? E o incentivo também para o plantio de mudas nativas, né? Então a gente tem essas atividades e avaliações de acessos a instalações como cisternas, banheiros secos. Então a gente faz esse monitoramento também das famílias que já foram beneficiadas. Outra atividade também que eu acho ela muito importante é o curso, né, sobre os biomas, sobre preservação da natureza, da caatinga. Então esse curso ele é uma das coisas que a gente trabalha, e a gente trabalha com essa sede. Eu lembro que lá tá curso sobre desertificação, né, do bioma caatinga. E é interessante porque o bioma caatinga, ele não é um deserto. Ele está passando por um processo de desertificação. Isso quer dizer que a paisagem, as árvores, a fauna e a flora que aqui a gente tinha, ela com o passar dos anos, ela vem encolhendo, né? Ela vem... as mesmas espécies que a gente tinha há 10, 15 anos atrás, a gente começou a entrar num processo de devastação, exatamente, de degradação dessas espécies, não existe mais, né? Olha, a gente tem aqui no nosso bioma, né, espécies da nossa fauna que são únicas, né, como o próprio tatu-bola, o preá, uma diversidade imensa aí de mamíferos, de largatos, né? Então, entre outros insetos também que a gente tem. É uma riqueza, mas é uma riqueza que, se a gente não cuidar, se o próprio homem não cuidar, então vai ficando para trás, a gente vai perdendo, né, essa raridade, essa essência, né, e esse tesouro, que é justamente esses animais característicos da nossa região, né? Já a nossa flora, ela se caracteriza, né, por uma mata branca, popularmente falando, uma mata branca, porque na época da seca, a visão predominante é justamente aquela visão mais clara, né? Porque se destaca muito o caule dessas árvores. Então a gente via isso com mais clareza antes. Hoje a gente, quando para observar, a gente tem campos gigantescos abertos, né? E aí que chama a atenção, de uma certa forma, porque ali é o retrato da ignorância, da mal execução, da falta de consciência em si, né? E a falta de respeito que falta pela própria natureza. E até porque a gente é muito rico, a gente tem essa exuberância, ao mesmo tempo que a gente tem essas questões pontuais que encarecem um olhar de todos nós sobre a caatinga, sobre o semiárido, enfim. Mas a gente tem uma riqueza grande. E por muitas vezes olharam para a caatinga, sabe, com um olhar de quem olha para o povo esquecido. Aquilo é feio, não é porque é feio, não é porque a gente tem uma característica linda, só nossa, pujante, né? Quantas espécies de cactos nós não temos? Exatamente. Armazenamento de água. Quantas espécies de flores da nossa região a gente não tem? Quantas espécies de animais, como você já citou, a gente não tem? Fora a nossa cultura, como eu falei lá no início, que é riquíssima. Então, o que se tem uma dicotomia aí é entre o que se fez e o que se não fez. Se em algum momento o nosso povo sofreu, o nosso povo peleja, é porque por muito tempo a gente teve muita coisa que foi ausente aqui para o nosso povo. E aí é como você diz, quando entra instituições, como o SEDAP, como tantas outras, sim, né? Sim. Que aí orienta, estimula para que o agricultor, o produtor, o criador faça de maneira diferente, a gente muda cenários. Quando você fala em mudar cenários, né, é justamente isso que o SEDAP vem fazendo.
Só no segundo semestre de 2022, conseguimos distribuir mais de 500 mudas nativas, né? Nas associações. Então, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que, quando junta o todo, né, se torna grandioso. Né? Então, dessas 500 mudas, mais de 500 mudas que foram distribuídas, as famílias assumem aquele compromisso, aquela responsabilidade de ir multiplicando isso, né, com seus filhos, com seus netos, dentro da sua própria casa. E isso daí já é um trabalho bastante valioso. Muito, muito bacana, Jamil. Fora isso, a gente teve alguns dias aí atrás a visita da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é parceira do SEDAP também. Sim. E nós fomos até uma comunidade que nós acompanhamos, Barriguda. Lá foi instalado um projeto piloto do sistema SARA, Sistema Ambiental de Reaproveitamento de Águas. Isso. O sistema, ele capta toda a água da casa do agricultor que nós acompanhamos. Sim. Não se perde nenhuma gota de água. Essa água passa por alguns processos e a água vai ser usada para a irrigação do capim de corte dele, que serve para ele alimentar o rebanho de caprinos dele. Isso foi uma parceria do SEDAP com o INSA, Instituto Nacional do Semiárido, já o nosso agradecimento ao INSA, e também com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. E está funcionando, Jamilson. Está funcionando, ele consegue...